Eu sou atriz, modelo, cantora, professora de artesanato. Sou Anja Alhaço, que é doutora lúdica, vou aos hospitais levando alegria como doutora peruca. Sou a primeira capoterapeuta cadeirante do Brasil. Sou bacharel em Direito, conciliadora do TJDF, voluntária. Eu acho que cada dificuldade para mim chega a ser um presente que eu ganho quando eu conquisto. Eu não me sinto deficiente, eu me sinto eficiente. Eu não vejo dificuldades. Ando sozinha, acho mó barato. Mas é difícil, né? Não, a dificuldade que tá pondo é você. Por quê? Porque o difícil é ficar em casa. Então, geralmente, quando a gente vai fazer qualquer construção de texto, a gente não precisa levar esse detalhamento. Era empréstimo, uma festa junina. E só, eu acho. Só. Uma coisa que eu falei com a Eliane, e vou marcar um horário também para eu falar com a Ruana. Você falou que deu uma reduzida, né? A gente trabalha com uma cultura de diversidade e inclusão e a gente fala muito sobre isso dentro da empresa. Então, acho que quando você tem uma cultura organizacional que fala sobre isso facilita, porque te dá abertura para você conduzir de uma forma diferente enquanto gerente de RH. Se você não tem a política que force um pouco a barra para que você comece a pensar sobre isso e amplie o seu olhar sobre isso, as coisas não acontecem. Se não existissem cotas nas organizações, por mais que algumas pessoas critiquem sobre isso, essas pessoas não teriam oportunidades. E por que é importante elas entrarem na empresa? Porque tudo que eu não convivo, eu discrimino. A minha discriminação e o meu preconceito vem em cima daquilo que eu não tenho convivência. O universo da pessoa com deficiência é um pouco fechado, por conta dos traumas mesmo. As pessoas se fecham e às vezes tem uma barreira, um tabu para falar sobre certos assuntos. Por exemplo, como sexualidade, como se relacionar. Então, esse acesso à informação é um pouco difícil. Bom dia, pessoal. Bom dia. Fiquei sabendo que vocês tiveram um pouco de dificuldade para acessar o credenciamento, né, na parte dos funcionários. Eu comentei com o pessoal lá da produção, eles vão liberar o estacionamento do E6 para vocês acessarem. A gente tem diversas ações de acessibilidade, né? Uma delas é o piso elevado, né, exclusivo para pessoas com deficiência. É um piso que ele funciona para garantir uma visibilidade, uma melhor qualidade para pessoas com deficiência durante o show. Às vezes eu não consigo chegar na areia, no meio do público, porém a área PCD, ela me garante uma vista melhor, né? O nosso setor de acessibilidade, ele é um braço da sustentabilidade, né? Então, a gente entende que para um ambiente ser sustentável, ele tem que ser acessível, né? Então, nesse sentido, a gente passa um treinamento do setor da sustentabilidade, no qual a gente abrange as nossas práticas ambientais, da gestão dos resíduos e também da acessibilidade e do atendimento voltado para as pessoas com deficiência. Buenos dias, Armando. Bom dia, meu amigo. Fui comprar água, acabou o crédito. Vamos colocar mais pra nós aí. É cartão ou dinheiro, né? Põe mais uns 50 aí, dá até o final do evento. Isso. Então aí. Quando a gente coloca, por exemplo, um intérprete de Libras no palco, muitas das vezes a gente sequer tem público para consumir aquele conteúdo. Mas é tão emblemático a gente ter dentro de uma estrutura, dentro de um palco, uma ação de acessibilidade mostrando para todo o público que aí todo mundo entende que aquilo é importante, que a gente está falando sobre incluir outras pessoas, pessoas que também estão ali para se divertir. E aí ele só sentia depois, nesse dia ele só sentia depois, Como essas pessoas elas têm normalmente mais dificuldade de acesso, às vezes até a questão do preconceito, todo esse capacitismo que às vezes acontecem, é muito importante que a gente tenha realmente essas ações afirmativas. Então, criar vagas,
a buscar esses profissionais, dar as condições, porque não adianta simplesmente contratar um mega profissional, que é uma pessoa com deficiência, e não dar as condições de trabalhar. Você não está preparado para receber aquela pessoa. Eu estava voltando de uma cachoeira em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, e ao voltar ao carro, a gente voltou num horário um pouco tarde, né? E aí é uma estrada rural, de terra, na época de seca, muita poeira levanta, e nisso ocorreu o acidente, né? Eu fiz uma curva fechada, onde tinha uma bifurcação, e nesse momento eu não consegui ter visibilidade da estrada, e acabei passando no meio, onde era a ponte e a bifurcação. Acabei caindo embaixo da ponte, tive uma lesão medular, a fratura foi em T12, né, na torácica 12, e tive uma lesão completa. Antes, a pessoa com deficiência ela era olhada como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que não se enquadrava aos meios da sociedade, pela questão física, ou por uma questão de comunicação, por uma questão intelectual, seja lá qual for a deficiência da pessoa ou a limitação dela. Quase morri esses dias, viu? Quase morri. Foi domingo. E não tinha carro nenhum na pista. O carro acelerou. Eu dei uma marcha ré para trás, ele passou quase triscando em mim. Aquele que não é deficiente, para ele conseguir entender, ele tem que conviver com a pessoa. Quando uma equipe vai receber uma pessoa com deficiência e ela não tem o hábito, não vivenciou trabalhar com uma pessoa com deficiência, a gente vai, enquanto gestão de pessoas, nessa equipe e conversa com essa equipe sobre a deficiência de quem chega, como é o perfil dessa pessoa, quais são coisas, comportamentos, falas que a gente não recomenda. A gente quebra um pouco de tabus e convida as pessoas a ficarem à vontade com a pessoa que chega. Você deve tratar ela com respeito, com educação e entender quais são os fatores limitantes dela, né? Você abordar ela perguntando qual tipo de apoio ela precisa, qual tipo de ajuda ela precisa, não faz dela menos pessoa ou incapaz de algo. Como eu poderia te ajudar? Ninguém pergunta. Já chega, vê um deficiente visual, já chega pegando nele, não é assim. Qual é a maneira que você quer que eu te ajude? Você precisa de ajuda? Então, a gente não pode negligenciar nem ignorar a deficiência que a pessoa tem. Em alguns momentos, isso pode trazer algum tipo de impacto e tá tudo bem, porque a inclusão também fala sobre isso. E, ao mesmo tempo, a gente não pode ir para um outro extremo de pena e vitimização, senão essa pessoa não cresce e eu não exploro, no bom sentido, o melhor potencial dela. A pessoa me olhar como se eu fosse qualquer uma outra pessoa. Não ver... eu tenho um lema comigo, eu procuro alguém que me olhe além do que a aparência diz. Isso é dignidade. Entendeu? Ele não tem culpa dos meus erros, ele não conhece meu passado. Quando ele me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. É os buracos. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido.